Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 23 de março de 2025. Richard Gere faz críticas a Trump ao receber prêmio Goya, Valentão, parte 2. O ator Richard Gere recebeu o Prêmio Goya Internacional de 2025 na noite deste sábado, 8, em Granada, na Espanha, e fez críticas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em seu discurso. O filme brasileiro Ainda Estou Aqui também foi premiado no evento, como melhor filme ibero-americano. Estou vindo de um lugar muito obscuro na América. Temos um valentão, um bandido. O ator usa os termos bully e thug como presidente dos Estados Unidos. Mas isso não é apenas nos Estados Unidos, é em todo lugar, disse. A declaração tem início pouco depois dos 5 minutos de vídeo. O ator ainda destacou que temos que estar vigilantes, alertas, e ser enérgicos e valentes. Antes, Richard Gere já havia criticado o governo de Donald Trump em coletiva de imprensa pouco antes da premiação espanhola. Temos esse casamento incrivelmente obscuro de poder e dinheiro, como nunca havíamos visto, porque esses multimilionários irresponsáveis e perigosamente corrosivos estão comandando tudo nos Estados Unidos neste momento. É um perigo para todos neste planeta. Em seu discurso, o artista também destacou sua relação com a cultura espanhola, citando a presença na plateia de sua mulher, Alejandra Silva, que nasceu na região da Galícia no país europeu. Como vimos, em obras póstumas todas as aristocracias tiveram sua razão de ser, nasceram do estado da humanidade, assim há de acontecer com o que se tornará uma necessidade. Todas preencheram ou preencherão seu tempo, conforme os países, porque nenhuma teve por base o princípio moral. Só este princípio pode constituir uma supremacia durável, porque terá a animá-la sentimentos de justiça e caridade. A essa aristocracia chamaremos aristocracia intelecto-moral. Mas semelhante estado de coisas será possível com o egoísmo, o orgulho, a cupidez que reinam soberanos na terra. Responderemos terminantemente, sim, não só é possível, como se implantará, por ser inevitável. Já hoje a inteligência domina, é soberana, ninguém o pode contestar. É tão verdade isto, que já se vê o homem do povo chegar aos cargos de primeira ordem. Essa aristocracia não será mais justa, mais lógica, mais racional do que a da força bruta, do nascimento, ou do dinheiro. Porque, então, seria impossível que se lhe juntasse a moralidade, porque, dizem os pessimistas, o mal domina sobre a terra. Quem ousará dizer que o bem nunca o sobrepujará? Os costumes e, por conseguinte, as instituições sociais, não valem 100 vezes mais hoje do que na Idade Média. Cada século não se assinala por um progresso. Porque, então, a humanidade pararia, quando ainda tem tanto o que fazer? Por instinto natural, os homens procuram o seu bem-estar. Se não o acharem completo no reino da inteligência, procurá-lo-ão algures, e onde poderão encontrá-lo, se não no reino da moralidade? Para isso, torna-se preciso que a moralidade sobrepuje numericamente. Não há contestar que muitíssimo se tem que fazer, mas, ainda uma vez, fora tola a pretensão dizer-se que a humanidade chegou ao apogeu, quando é vista avançar continuamente pela senda do progresso. Digamos, antes de tudo, que os bons, na Terra, não são absolutamente tão raros como se julga. Os maus são numerosos, é infelizmente verdade. O que, porém, faz pareçam eles ainda mais numerosos é que têm mais audácia e sentem que essa audácia lhes é indispensável ao bom êxito. De tal modo, entretanto, compreendem a preponderância do bem, que, não podendo praticá-lo, com ele se mascaram. Os bons, ao contrário, não fazem alarde das suas boas qualidades, não se põem em evidência, donde o parecerem tão pouco numerosos. Pesquisai, no entanto, os atos íntimos praticados sem ostentação e, em todas as camadas sociais,
deparareis com criaturas de natureza boa e leal em número bastante a vos tranquilizar o coração, de maneira a não desesperardes da humanidade. Depois, cumpre também dizê-lo, entre os maus, muitos há que apenas o são por arrastamento e que se tornariam bons, desde que submetidos a uma influência boa. Admitamos que, em 100 indivíduos, haja 25 bons e 75 maus, destes últimos, 50 se contam que o são por fraqueza e que seriam bons, se observassem bons exemplos e, sobretudo, se tivessem sido bem encaminhados desde a infância. Dos 25 maus, nem todos serão incorrigíveis. No estado atual das coisas, os maus estão em maioria e ditam a lei aos bons. Suponhamos que uma circunstância qualquer opere a conversão de 50% deles, os bons ficarão em maioria e a seu turno ditarão a lei. Dos 25 outros, francamente maus, muitos sofrerão a influência daqueles, restando apenas alguns incorrigíveis sem preponderância. Tomemos um exemplo, para ilustrar o que acabamos de dizer. Há povos no seio dos quais o assassínio e o roubo são a normalidade, constituindo exceção o bem. Nos povos mais adiantados e mais bem governados da Europa, o crime é a exceção, aquado pelas leis, ele nenhuma influência exerce sobre a sociedade. O que nesses povos ainda predomina são os vícios de caráter, o orgulho, o egoísmo, a cupidez com seus cortejos. Porque, progredindo esses povos, os vícios não se tornariam a exceção, como são hoje os crimes, ao passo que os povos inferiores galgariam o nosso nível. Negar a possibilidade dessa marcha ascendente fora negar o progresso. Certamente, chegar a tal estado de coisas não pode ser obra de um dia, mas se há uma causa capaz de apressar-lhe o advento, essa causa é, sem nenhuma dúvida, o Espiritismo. Fator, por excelência, da fraternidade humana, por mostrar que as provas da vida atual são a consequência lógica e racional dos atos praticados nas existências anteriores, por fazer de cada homem o artífice voluntário da sua própria felicidade, a vulgarização universal do Espiritismo dará em resultado, necessariamente, uma elevação sensível do nível moral da atualidade. Apenas elaborados e coordenados, já os princípios gerais da nossa filosofia hão congregado, em imponente comunhão de ideias, milhões de adeptos espalhados por toda a Terra. Os progressos realizados pela sua influência, as transformações individuais e locais que eles têm provocado em menos de 15 anos, permitem apreciemos as modificações imensas e radicais que operarão no futuro. Mas se, graças ao desenvolvimento e aceitação geral dos ensinos dos espíritos, o nível moral da humanidade tende constantemente a elevar-se, singularmente se iludiria quem supusesse que a moralidade preponderará sobre a inteligência. O Espiritismo, com efeito, não quer que o aceitem cegamente, reclama a discussão e a luz. Em vez da fé cega, que aniquila a liberdade de pensar, diz ele, fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão, em todas as épocas da humanidade. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E, para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender o Evangelho segundo o Espiritismo. Com bom direito, pois, podemos considerar o Espiritismo como um dos mais fortes precursores da aristocracia do futuro, isto é, da aristocracia intelecto-moral. Esta foi a crônica do amanhecer de 23 de março de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.